Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tem um vlog. O meu processo de leitura, eu espero que esse vlog, eu acredito que esse vlog também não vai ser muito grande, até porque é uma semana agitada e aí eu estou me desafiando a ter uma leitura no meio de uma semana agitada. Saudável estou sendo com a minha cabeça? Acho que não, mas é um desafio porque vai ser uma viagem, então eu vou estar nessa viagem, vou ter muito tempo de estrada e também muito tempo ali, talvez, no hotel que eu vou poder separar para eu ler esse livrinho aqui. Tá, mas do que se trata o Colecionador? Para quem não conhece, o Colecionador é um livro já antigo e acabou inspirando outros autores a criar outros tipos de histórias de terror que envolvem sequestro, uns assassinos meio loucos aí, como O Silêncio dos Inocentes. E aqui vai contar a história de um homem que é colecionador de borboletas e ele acaba sequestrando uma mulher a qual ele meio que se apaixona, ele fica distante, ela nem conhece ele, então é um cara que meio perseguia a vida dela e ele acaba sequestrando. A história é basicamente sobre a vida ali dela dentro do cativeiro, e aí a gente vai acompanhando ali a que fim isso vai levar. Não sei daqui pra frente o que pode acontecer. Será que ela vai fugir? Será que ela mata ele? Será que ele mata ela? Ou pior, será que ela se apaixona por ele? Eu espero muito que não, porque eu não gosto desse tipo de histórias. Mas é um livro muito indicado por várias pessoas, né? Várias pessoas que passaram aqui pelo canal já comentaram em vários vídeos meus que seria uma leitura interessante, então está aqui. Tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Isso não é legal, pelo menos pra mim, porque às vezes eu acho que eu tô deixando de estar lendo um para ler o outro, e aí eu perco mais tempo, enfim, mas eu acho que são 2 livros totalmente diferentes, que eu preciso desafogar de um e passar pro outro, e você vai ver aí ao longo dos takes desse vídeo. Mas, enfim, hoje eu tô indo viajar, e aí eu vou arrumar minhas coisas para poder seguir com a minha viagem, e aí vocês vão ver o que eu encontrar pelo meu caminho, eu vou compartilhar com vocês, porque é uma viagem para um lugar histórico do Brasil. Então acho que talvez seja interessante trazer alguma coisa para você além do que eu tô lendo nesse vlog, que não seja aqui o meu escritório, que eu tô sempre mostrando para vocês em todos os meus vlogs de leitura. 90% do vídeo acontece aqui dentro desse escritório, dessa vez vai ser diferente. Aparentemente a leitura ela vai ser não vai ser tão difícil porque o livro é curto. Eu acho que ficou focado. Tá vendo que a diagramação ela é até mais tranquilinha, ó. E é um livro até curtinho, são 320 páginas mais ou menos. Então eu acho que vai ser fácil da gente conseguir ler. Eu até cheguei a marcar algumas coisas. Ó, tem essa folha de guarda que eles costumam falar, ó, toda cheia de borboletinha. E por esse motivo, ser um colecionador de borboletas. Eu tenho dificuldade de ler livros arrastados, né? Mas vamos lá, se estão dizendo que esse aqui é bom, eu vou tirar as minhas próprias conclusões. Bom, já tomei o meu café e aí agora eu tô esperando dar a hora certa para virem me buscar, e aí eu aproveitei já para começar a ler algumas páginas do livro. Não li muito, acho que eu li quase umas 10 páginas mais ou menos, mas pelo visto é um cara que já tem uma mania assim de perseguir as pessoas, já tem uma mania de ficar observando a vida alheia, e eu confesso que eu tenho medo de gente assim, acho muito estranho. Óbvio, né, todo mundo acha isso muito estranho, mas pra ele é algo muito natural, ele sempre se justifica das coisas. Aconteceu uma coisa muito boa na vida dele, e ele ganhou na loteria. E aí ele ganhou bastante dinheiro, ele vai abrir mão da vida dele, ele vai viver em outro lugar. Sobre a leitura até o momento tá bem fluida, bem tranquila, e é um livro curto, embora ele pareça, tipo, ele tem mais de 300 páginas, mas é um livrinho curto, a diagramação também ajuda. A única coisa que eu senti assim até o momento foi, acho que a escrita ou tradução, acho que a tradução, que tem alguns ruídos ali que meio que me incomoda. Vamos ver daqui pra frente, eu vou me acostumar ou não.
quanto de ouro que você falou? 365 quilos de ouro. A igreja Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto tem 465 quilos de ouro. 1756 esse altar aqui. O altar ao lado já é joanino, é a época da decadência do ouro, igual eu falei lá na igreja de São Pedro, lembra? Aham. É a época da decadência do ouro, 1767, a segunda fase, mas o meio é rococó. O cabelo da imagem é cabelo humano, cabelo de verdade. Por exemplo, uma mulher que ela pede uma graça por santo. Vamos supor que é uma doença que perante os olhos humanos é impossível de ser curada. Vamos te dar um exemplo, o câncer. A mulher está com câncer, ela faz uma promessa. Ela é curada desse câncer, ela deixa o cabelo dela crescer entre a coxa e a polpa dela. Deixa aí, ela corta o cabelo curto em estilo Chanel, como eles dizem. E esse cabelo que ela cortou, ela não vai jogar fora. Ela doa para a igreja para fazer peruca para a imagem. Gente, eu tô em Mariana. Do nada a gente parou aqui pra comer. E aí eu vim conhecer um lugar histórico como esse que eu nunca vim em Mariana. Talvez a gente pare em outro Ouro Preto também, eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, tipo, tudo que é histórico eu fico muito fascinado. Olha essa igreja atrás de mim. Olha só, a pena que tá chovendo muito, mas vocês têm noção dessa igreja? Como ela foi feita? Eu fico fascinado com isso. Aqui é um espaço, tá vendo? Que você vai acompanhando. Parece um vale, parece que a cidade vai se afundando assim, sabe? Uma pena essa chuva. Tinha um caldeirão aqui para fundir ouro, derreter ouro para fundir, fazer a fundição aqui, olha. E aqui colocava o ouro aqui, ó, e colocava as barras, fazia as barras. Aqui era um molde. Agora é só os moldes mesmo que estão. Eu finalmente consegui sair da ressaca literária em janeiro, porque eu tava agarrado com isso há muito tempo. Já tinha, sei lá, acho que quase um mês, 2 meses. E aí agora o meu foco é finalmente conseguir terminar o meu primeiro livro desse ano. E olha que dificuldade. É porque eu também deixei pra descansar, pra relaxar e ficar sem ler nada na virada do ano, início do ano. Depois eu tinha que retomar as minhas leituras, né? Principalmente os livros que eu estava para ler logo no início do ano, na minha lista, enfim. Agora eu tô viajando, é uma viagem a trabalho, mas aí eu tô aproveitando também nos meus momentos mais livres, de estrada e aqui. Eu acho que é só o momento que eu precisava sair do meu habitat um pouco para poder dar uma respirada e me inspirar em novas leituras. Estou em Belo Horizonte, a viagem foi longa. Eu dei uma boa de uma caminhada, conheci bastante Belo Horizonte e gostei muito. Inclusive, se tem algum inscrito aqui no canal que é de Belo Horizonte, olha, meus parabéns pela sua cidade, porque eu gostei. Só queria ir numa livraria, não consegui. Vamos ver se talvez amanhã eu consiga em algum shopping, algo parecido. E vejam só. Ontem eu li 74 páginas. Achei ele louco mesmo, louco de pedra. É um personagem que dá medo, porque a gente fica pensando, né? Pode existir em qualquer lugar. Pessoas que ficam à espreita, pessoas que a gente cruza na rua e que podem ser extremamente perigosas. Por exemplo, teve um momento aqui da história que ele já estava de olho nessa garota, né? O tempo passou e tal, ele ficou muito rico, ele se mudou, ele foi para Londres, e aí ele ficava de olho nessa garota durante muito tempo, e ele já planejava estar com ela, sequestrar ela. E aí a loucura que é que ele planejou isso durante muito tempo. Ele comprou uma casa, ele reformou essa casa, pra abrigar ela, para ser uma casa que
desse certo em manter uma mulher em cativeiro sem que ninguém soubesse. Ele meio que acompanha a vida dela durante muitos dias para saber exatamente como ela vive, que horas que ela sai da casa dela, o que ela faz, o caminho que ela faz. Enfim, coisas reais que podem realmente acontecer e que existem pessoas assim na rua. Vocês já pararam pra pensar nisso? Existem pessoas desse jeito mesmo por aí na rua e a gente não faz a mínima ideia. E nesse momento é meia-noite, agora quase meia-noite em ponto, mais ou menos. Então eu já vou dormir, porque amanhã tem mais coisa pra fazer e aí também tem estrada pra pegar, pra ir embora e tal. E eu vou acordar muito cedo, já era pra estar dormindo, porque eu vou acordar umas 6 horas e é meia-noite e 20. Então, eu preciso urgentemente deitar. Talvez eu consiga fazer mais alguns takes aqui durante essa viagem. Se não der, vai ser em casa mesmo. E aí vocês vão acompanhar aí ao longo do tempo esse processo meu de leitura até eu terminar o colecionador. E aí eu vou vir trazer para vocês aqui as minhas impressões. Até o momento, as primeiras impressões estão ótimas. Eu gostei muito do livro. E finalmente chega o meu veredito sobre essa leitura aqui. Finalizei hoje, e aí eu falei, preciso gravar hoje para falar tudo que eu pensei sobre isso aqui, que mudou muito as minhas opiniões no início, no meio e no fim. Já começo assim falando para vocês. Pensei muito sobre as coisas que aconteceram. O autor também entrega bastante coisas pra gente pensar, não só sobre o sequestro em si e sobre a maldade das pessoas, mas também sobre um outro ponto, que é o lado da vítima, sabe? Então eu fiz até algumas marcações que eu achei muito importante para mim, para depois eu ler com muita calma e tentar absorver melhor. Eu disse no início do vídeo que a leitura, ela é fácil, assim, ela é fluida. Como eu disse também, o livro é pequeno, o livro é curto, a diagramação é até ok. Existiram alguns ruídos que eu não achei muito interessante, como eu falei logo no início do vlog, em que, por exemplo, a tradução eu acho que veio com alguns ruídos que me incomodou até o final, mas nada que tenha atrapalhado a minha leitura. E também existem algumas características da escrita que eu acredito que seja do próprio autor, que não tem, os diálogos não têm travessão, os parágrafos são um pouco diferentes, não tem nem aspas, então as conversas elas vão acontecendo ali no mesmo parágrafo, na mesma linha, e é uma característica diferente, né? Enfim, sobre o que eu achei. É um livro que eu entendi hoje por que ele é um clássico e que ele tem mais de 50 anos e ainda assim é falado, porque naquela época, anos 60, gente, falar sobre um homem louco, psicopata, né? Sequestrando uma moça, observando a vida dela e levando ela para casa e obrigando ela dentro de casa a viver com ele, eu acho que era muita ousadia do autor para aquela época, né? As pessoas elas não tinham tanto acesso a histórias assim, fictícias. Eu acredito também que tenha mexido bastante com quem leu naquela época, né? Porque era uma novidade. São pontos que eu precisei muito anotar, eu precisei muito fazer aquelas comparações, né? Porque escritas que foram feitas lá atrás, hoje talvez nos tragam o mesmo significado, mas a gente tem outro tipo de bagagem. O que eu posso dizer, essa leitura me deixou muito desconfortável e, assim, foi intencional pro autor. E o curioso, como eu falei, por ter sido escrito lá atrás, é escrito de uma forma bem crua, sabe? É um sequestrador que não tem glamour, não maquina tantas coisas depois, ele simplesmente quer a Miranda, né? A gente tem os dois personagens, que é o Clegg, na verdade o nome dele é Frederick Clegg. Durante a leitura, eu confesso que quando eu li a parte dele, é dividido em duas partes do livro, né? O ponto de vista dele e o ponto de vista dela, através de cartas que ela deixou, né? Ela ficou ali presa naquele cativeiro, então ela escrevia cartas, ela relembrava momentos ali fora da prisão e também ela escrevia ali, relatava o que estava acontecendo com ela ali naquela casa. Já o Clegg, você vê, gente, assim, o autor John Fowles, ele fez a gente até não é compadecer do personagem, mas eu não sei explicar. Se eu falar empatia, eu acho que é muito pesado ter empatia, sim. Mas você vai lendo, você vai acompanhando e fala, gente, esse cara precisa de ajuda. Esse cara precisa muito de talvez uma internação, talvez de uma companhia melhor, né?
você descobre que o Frederick, ele é um cara um pouco solitário. Ele tem uma tia que é mencionada em alguns momentos, mas ele é um cara solitário. E aí ele decide que ele quer que a menina ame ele, a Miranda ame profundamente ele da mesma maneira que ele ama ela. E a gente descobre que ele não ama ela de verdade, né? Ele quer ela como, sei lá, algum tipo de peça, um objeto. E aí ele acha que cuidando dela, trazendo ela para casa, dando tudo o que ela precisa, mantendo ali naquele cativeiro, ela vai amar ele, porque ele não vai fazer nada contra ela. E é esse o ponto. Você vai lendo página após a outra, você vai encontrando ali que ele não faz nada contra ela, assim, a questão de, né, abusos, violências, agressões, coisas do tipo, não acontecem. Ele deixa ela presa dentro de um porão e ele oferece várias coisas para ela que ela deseja ter, comer e tal. E eles têm algumas conversas. Ao longo da leitura você acompanha ali que existem uns diálogos entre eles, né? Alguns diálogos que são mais mansos, outros que são mais agressivos, principalmente da parte dela. Miranda, às vezes, ela tenta até enganar ele, mas ele é mais esperto que ela tenta enganar mentindo sobre estar doente, sobre algo que tem ali no quarto, fazer com que ele mude algumas coisas do quarto para dar tempo para ela fugir, ou deixar uma porta aberta. Então, são coisas que você vai observando que não vão adiantar mesmo. E aí você meio que perde as esperanças por ela. Ela chega a cavar um buraco ali, ela escondida dele, mas ele acaba descobrindo, então aquilo vira um plano jogado pro canto. Ele recebe até um nome pela Miranda de Caliban, que é o personagem de Shakespeare da peça A Tempestade. E ele é um cara, embora ele esteja apaixonado por ela, né, durante as conversas ali, você vê que ele é um cara muito deslocado, um cara que não gosta de arte. Ele tenta até entender o lado dela, porque a Miranda, ela é estudante de arte, ela gosta muito de literatura. Existem vários diálogos ali entre eles, dela tentando apresentar um pouco a arte para ele, da pintura, da literatura, né, e até de algumas bandas. E ele é resistente, ele não consegue entender qual a importância da arte ali. Então você vê que os mundos são totalmente diferentes. A Miranda, ela é uma estudante, é uma menina mais avançada intelectualmente dizendo, né? E ele é um cara mais parado no tempo, é um cara mais deslocado. E aí depois do sequestro, aí começa o sufoco. Porque a cada página que você vai lendo, isso da parte dela, né? Porque depois, muito tempo, o Clegg, ele some ali das narrações, né? Você acompanha todas as descrições no diário da Miranda. E aí a cada capítulo, cada tempo que vai passando, você também vai ficando agoniado, porque me deixou ali agoniado, me deixou cansado também, porque chega uma hora que a leitura ela vai ficando mais lenta, sim, como eu já vi algumas críticas falando, fica bem lento, fica bem repetitivo o que ela vai falando ali. Tipo, que tá muito cansada, que ela não vai conseguir, que aquilo é horrível. Aí ela lembra muito de um cara, uma paixão platônica, porque o homem era muito mais velho que ela. E depois eu descobri que o nome dele é George Peston, que era um cara, um professor de artes, e ela era apaixonada por ele, né? E ela comenta várias situações com ele, possibilidades que poderiam acontecer com ele, isso tudo no diário. Ela já pensou em possibilidades de ter uma vida com ele, então você vai acompanhando vários sonhos que ela tem ali, através das escritas dela. Coisas que aconteceram lá atrás, na vida lá fora, coisas que ela deseja muito no futuro. É cansativa essa parte dela, no meio do livro, até chegando mais ou menos no final. Fica cansativo por essas repetições, mas ao mesmo tempo você fica muito claustrofóbico, com falta de ar, porque é isso, as repetições dela é porque é aquilo que está vivendo ali dentro da casa. Ela passa meses do mesmo jeito, da mesma maneira, presa dentro daquele lugar, sem saber o que está acontecendo lá fora. Então ela tenta tirar um pouco da criatividade dela para a escrita, pegando referências, coisas que ela viveu lá fora. E mesmo ela sofrendo, ele oferece comida, ele oferece livros, conforto para ela, mas nada adianta, porque ele quer tudo isso em troca do amor dela, mas isso a gente sabe que é impossível acontecer. E ela menciona ali que é como se ela estivesse numa cadeia presa, ela consegue entender como é estar preso numa cadeia, mas ali ainda com regalias. E ela chega a questionar algumas coisas, como, por exemplo, por que ele não faz nada contra mim? O que ele quer? Acho que ela fica num desespero tão grande que às vezes parece que ela deseja que ele acabe com a vida dela logo, que ele faça o que ele tem que fazer,
ela espera por certos abusos, por certas agressões, eu não vou citar a palavra aqui, mas você já deve saber do que se trata. Ela espera por isso, né, para que isso aconteça logo e acabe logo ali, para ela talvez ser liberta e dar um fim àquilo, ou simplesmente acabar com a vida dela. Tem um momento que ela chega a descrever que me dá muita pena e você fica com muito asco ali das situações pelo fato de ela chegar a cogitar a possibilidade de ela engravidar do Clegg, porque às vezes é isso que ele quer e ela quer já atender o desejo dele e acabar com aquilo logo. E é o que me pega também na questão da leitura do John Fawkes, da escrita do John Fawkes, porque ali, gente, para uma época, ele mostrar muito esse lado feminino, né? Muitas coisas do lado feminino, os desejos, os anseios dela e essa liberdade que ela quer ter, e ela vira só um objeto. E quem controla ali é o homem, quem controla, quem tem poder sobre a vida dela é o homem. Então eu acredito que venha a ser uma crítica também em relação a isso, né? Eu achei curioso também que ao longo dessas conversas que ele tem, como eu falei que a Miranda ela quer entregar para ele, trocar algumas coisas, algumas informações sobre arte, sobre cultura. Ela fala muito sobre livros, ela fala muito sobre as coisas que ela já leu, ela fala muito sobre O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que eu gosto muito, que se você acompanha aqui no canal já deve ter visto eu falando sobre esse livro. E ela tenta indicar ele de qualquer maneira para ele ler, mas ele recusa. E ela acha que ele deveria ler porque o personagem do Apanhador no Campo de Centeio, o Holden, ele é uma pessoa deslocada da sociedade. Ele não consegue se encaixar no meio da sociedade. E é sobre isso o livro. E aí ela acha que ele deveria ler aquilo porque ela enxerga isso também no Clegg, que ele é uma pessoa deslocada da sociedade, que ele não consegue se encaixar e talvez ele se identifique ali com aquela leitura, mas ele não aceita. A Miranda, ela tenta assim fugir, ela tenta criar várias situações para ela conseguir dar um jeito, inclusive até agredir ele. Não tem agressões assim da parte dele contra ela, mas ela já fez isso contra ele e ainda assim não adianta muito. E ele não faz nada, e eu acho que a agonia dela é essa, que ele não reage com ela, sabe? Ele acha a coisa, né, do abuso sexual contra uma mulher é nojento, é grotesco. Ele tem esse entendimento, ele diz que algumas situações ali sexuais ele tem nojo, e o que ele queria mesmo era o sentimento dela e não o desejo pelo corpo dela. Então é uma mistura de uma mente meio conturbada que você fica, cara, que loucura. Que homem louco, ele precisa ser internado. Os meses se passam e aí ela vai percebendo que ela perdeu a noção do tempo. Ela não tem a mínima noção de como as coisas estão acontecendo lá fora. E ela diz de como é horrível ficar presa ali e como cada minuto dura dias praticamente, né? Demora muito passar. E ela já não faz ideia do que pode estar acontecendo lá fora. E aí aqui eu já vou trazer spoilers mais profundos, lembrando que isso aqui é um vlog de leitura e também as minhas percepções, meu veredito sobre a leitura, então eu preciso trazer até momentos finais ali. Então se você não sabe sobre o que acontece no final, você pode pular para os próximos minutos ou você fica até aqui. Mas aí o que acontece? Vem a pneumonia. A Miranda ela é atacada por uma gripe, um resfriado que ela pega do próprio Clegg, afinal ela fica presa ali, né? Ela não tem como ela pegar resfriado, ela pega dele. E aí ela vai com aquela gripe e ela mostra pra ele que tá gripado, ele meio que desdenha, não liga para aquilo, é só um resfriado. E ela fala, não, eu não tô me sentindo bem, eu tô com febre. E ela vai adoecendo cada vez mais. E o autor ele descreve a decadência do corpo dela, da saúde dela, da vida dela, que vai se esvaindo ali dentro daquele quarto, né? Você fica com muita pena, porque ela precisa mesmo de ajuda, ela precisa mesmo de um médico, e ele não oferece esse tipo de ajuda pra ela, porque ele acha que ela vai passar, e tipo, ele vai chamar o médico, como que ele vai falar pro médico? Como que ele vai conseguir ajudar ela sem que ele seja desmascarado? Ela vai piorando cada vez mais, até que ele encontra ela morta no quarto, na cama. E ali ele fica meio frio perante aquilo, ele tenta resolver a situação, pensar no que fazer para que ele não seja preso, mas também ele pensa em se entregar também, ele chega a pensar em tirar a própria vida e deixar tipo, do lado do corpo dela e que a polícia encontre ali os dois juntos, como uma cena de Shakespeare, e aí ele, por final, ele decide enterrar
a Miranda. Ele descreve com detalhes ali como que ele fez, e aí ele sente muito a perda dela, e só que depois que ele encontra o diário que ela escrevia ali sobre a vida dela, ele vê que ela falava muito sobre o GP, o George Peston, que é o cara o qual ela se apaixonou, né? Ela era apaixonada, e ele descobre que Miranda nunca foi apaixonada por ele. Então isso pega muito pra ele se sente muito mal, ele se sente meio como se tivesse sido traído. O tempo passa, ele tenta superar aquilo, só que aí você vê que logo nas páginas finais ele começa a mencionar uma outra mulher que ele fica vigiando ali no caminho, então ele fica um tempo descobrindo o nome dela, o que ela faz, de onde ela trabalha, o caminho dela. Aí você vê que é um ciclo, que aquilo vai voltar. Em algum momento ele vai fazer de novo, embora ele diga que ele nunca mais vai fazer aquilo, ele sabe que aquilo é errado. Ele tem noção de que aquilo é errado, ele diz que ele não vai fazer aquilo, mas as páginas vão te entregando ali, mostrando que isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer de novo. Muita gente associa essa história a casos reais de sequestro. Eu mesmo lembrei do caso da Natasha Campos. Eu já até falei sobre ela aqui no canal. A gente sabe que pessoas loucas como o Clegg existem aos montes aí espalhados, e a gente cruza com essas pessoas e não sabe. E assim, o colecionador, ele veio para abrir portas de muitas histórias aí que a gente chegou a acompanhar, como eu já citei para vocês aí, O Silêncio dos Inocentes, entre outros, que bebeu dessa água aqui. Essa foi a porta que se abriu para muitas histórias desse tipo, um terror psicológico envolvendo sequestro, envolvendo até a narrativa de dois personagens que você vai acompanhando. Eu achei essa leitura muito importante, é uma leitura histórica também, gosto de ler livros que foram escritos muitos e muitos anos atrás, então foi importante para mim também aqui para o canal, para eu trazer essa informação para vocês. Foi interessante, foi histórica essa leitura, mas não foi prazerosa, foi muito incômoda. Algumas partes, como eu falei, da parte da Miranda, me cansou bastante, mas o lado do Clegg também, eu acho que se tornou muito mais dinâmico, o que prendeu bastante a leitura. E assim, não é um livro sobre amor, é um livro sobre posse, e talvez o pior de todos, a banalidade do mal, sabe? Do que as pessoas também são capazes de fazer. Tipo, um homem comum que acha que tá fazendo bem com uma mulher, e na verdade está acabando com a vida dela. Isso você já ouviu falar muitas vezes, tenho certeza. E eu recomendo essa leitura? Recomendo para quem gosta de um bom thriller, um thriller psicológico, e também para entender ali como que esse tipo de narrativa se desenvolveu e que deu muito espaço para outras surgirem. Se quiser ler, lembre-se que é uma leitura que prende, mas que te aperta bastante. E sobre a minha lista do meu projeto, Em Busca do Mistério e do Suspense Perfeito, eu vou dar essa nota de colecionador, eu vou dar a nota 4, porque para mim nota 5 é um livro perfeito. Ainda ele não foi um livro perfeito, mas ele tem uma pontuação muito boa nesse meu projeto aí de livros. Então comecei muito bem, porque para ser o primeiro já tirasse um notão desse, vamos ver os próximos livros aí que eu vou escolher para minha leitura. Se você quer continuar acompanhando essa minha saga, Em Busca de Suspense, Mistério, Terror Perfeitos, você se inscreve aqui no canal e você vai acompanhando. Vou deixar uma playlist especial, separadinha aqui, de todos os livros que eu vou ler. Agora eu agradeço você que assistiu até aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse livro, se você já leu ou se você teve vontade de ler. Que aí a gente vai conversando, aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!